Bom, senhores, bom dia. Vamos dar início à nossa palestra aí do nosso colega do policial civil do Acre, Itamir, o empoderamento da Polícia Civil. Hoje, dia 21, já são 10h45, 15 para as 11. Nós estamos no centro do Rio de Janeiro, na sede cultural da coligação. Eu, como o Cicerone, o presidente ainda da coligação, eleito agora recentemente por aclamação, e rumo à fusão com o Sindipol. Eles estão bem perto disso. Aí eu só quero mostrar para os colegas que são novos, é uma fala que eu gosto para identificar o local onde vocês estão. Isso aqui é uma das sedes da coligação, a sede cultural, é um templo da Polícia Civil. Aqui a gente é praticamente o nosso laboratório, as nossas discussões mais sensíveis, que permeiam a nossa garantias, direitos, deveres e todo o assunto que é pertinente à nossa classe. Então aqui virou o nosso laboratório, é a nossa casa. Então fico muito grato mais uma vez de receber o Itamir aqui. O Itamir já veio aqui ano passado falando sobre a lei orgânica e hoje repete, e acredito que você deva fazer essa viagem por todo o estado, toda a federação, Vou começar por aqui. Eu gostaria de ressaltar a presença do colega Flávio, policial civil de Santa Catarina, aliás, de todos vocês, lógico, mas em especial porque veio especificamente para o Rio de Janeiro assistir essa palestra, então tem que ter uma deferência, tá, Flávio? Muito obrigado. Você sai daqui com a melhor das impressões. Eu sei que já está uma tratativa para o Itamir ir para Santa Catarina. E eu deixo agora para o meu companheiro Márcio Garcia para falar mais sobre o evento em si. Tá bom? Um abraço. Bom, senhores, bom dia. Márcio Garcia, presidente do Sindipol, Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, e também diretor de interesse de classe da COPOL, que é a coligação dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Fábio Neira, o presidente, já pontuou, já posicionou onde nós estamos, o que estamos aqui fazendo. Então, só para destacar, dando as boas-vindas a todos, e ao nosso colega policial civil do Acre, Itamir Lima, que é presidente da FEPOL Norte, Federação de Trabalhadores Policiais Civis da Região Norte. Então, ele veio aqui passar a experiência dele em relação à atuação política. Ele foi candidato a deputado estadual também, assim como eu fui aqui no Rio de Janeiro. A gente teve aqui um processo embrionário ainda, porque realmente não tínhamos um representante da base policial civil nos parlamentos. Então foi uma ideia que foi construída a nível federal, partiu aqui do Rio de Janeiro, veio da Cobrapol. Os policiais federais também trataram do mesmo tema, eles, principalmente para a eleição de deputados federais, tendo em vista o tema deles ser muito mais federal, mas nós também, e a gente precisa, o Itamir vai falar disso, de criar essa cultura de empoderamento político, de musculatura da categoria nas casas legislativas. E essa discussão, a partir de agora, a gente está iniciando, já fomos lá no Tocantins, e já ouvindo essa mesma palestra, e aí convidamos o Itamir para que essa mesma palestra que foi feita lá no Simpol do Tocantins, para os colegas da Cobrapol, que ele viesse trazer aqui para a categoria aqui do Rio de Janeiro. Então, teremos aí no ano que vem eleições municipais, em que teremos a oportunidade de fortalecer policiais civis da base que venham a se colocar como candidatos ou pré-candidatos a vereadores e também a prefeitos. Então, a gente inicia o fortalecimento da nossa categoria no mundo político a partir dos municípios, para que mais à frente a gente esteja fortalecido, crie uma musculatura para aí sim iniciar um crescimento junto dos deputados estaduais na LERJ e também na Câmara Federal. Quiçá no futuro até um senador da República Policial Civil, por que não? Então, dando as boas-vindas a todos, queria convidar aqui o Itamir para iniciar a palestra. Itamir, seja bem-vindo. Eu vou ficar incomodando o pessoal que tá com as câmeras aí, que eu sou meio agoniado, sabe? Eu fico pra lá, fico pra cá.
E eu queria primeiro agradecer, né, a iniciativa do Sindipol, da Copol, né, do meu amigo Márcio e Fábio, pelo convite. Né? Para mim é uma honra estar de novo no Rio de Janeiro, mais uma vez para a gente falar um pouco sobre polícia. E aí eu falei primeiro sobre a Lei Orgânica Nacional, né? Inclusive foi também dos primeiros estados que eu vim quando a gente estava implementando e falando sobre esse tema. E mais uma vez é um dos primeiros estados, porque o pessoal da FEIPOLCOM me chamou para falar sobre o projeto, e o projeto já tinha sido apresentado dentro da nossa federação, que esse é um projeto da federação, vou explicar para vocês qual foi a contextualização disso. E para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui e conversar com vocês. Né? Eu sei que houveram chamamentos, né, os banners lá, convidando o pessoal, estava rolando a nível nacional, o pessoal de outros estados, como o nosso amigo Flávio, fez contato comigo por conta da chamada do Rio de Janeiro, o colega do Alagoas fez contato comigo por conta da chamada do Rio de Janeiro, porque eles não estavam em Palmas, né, mas viram vocês já com a iniciativa e eles despertaram também esse interesse. E aí eu queria, primeiro, que a gente compreendesse qual é o objetivo dessa conversa aqui. Bom, primeiro eu quero saber se vocês têm paciência para fazer um exercício, né, de compreensão do que é esse empoderamento político. E aí vocês precisam fazer uma análise de vocês mesmos, tá bom? Segundo, vocês precisam compreender que eu não sou deputado, não sou senador, nem nunca fui eleito em nenhum cargo eletivo. E por conta disso a minha experiência pode ser diminuída para alguns. O cara não ganhou nada e está querendo me ensinar alguma coisa. Então, eu estava até comentando, acho que com o Flávio, né, Flávio? Talvez as pessoas diminuam isso e é natural, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu viesse aqui de bermuda e chinelo, você ia dar muita atenção para mim. Concorda comigo? Então, o cara tem que colocar um terninho, né? A primeira vez que eu botei um terno numa atividade policial foi quando eu me tornei presidente do Simpol e fui para uma reunião do Conselho Superior de Polícia. Sabe como foi que os policiais me chamaram? Doutor. Tirando onda. Só quer, ganhou o sindicato, agora só quer ser delegado. Né? Porque a gente tem essa visão pequena de nós mesmos. Nós temos essa visão pequena. E isso nos encolhe e nos sufoca. E aí o empoderamento parece uma palavra arrogante. E quando eu fui fazer esse projeto, eu procurei empoderamento político. Cara, de cada 100 páginas, 95 é falando de empoderamento político feminino. Né? E aí eu comecei a fazer um exercício do porquê que só tem, né, a história, o que você tem na mídia falando sobre isso. É porque houve-se um caminho e um desejo de que isso, né, acontecesse. E a passos bem curtos, vamos ser sinceros, vem acontecendo. Né? Existem políticas públicas, existem legislações que tratam sobre isso. E aí, o exercício que nós vamos fazer é o seguinte: quanto que ganha um policial civil assim que ele é nomeado aqui no Rio de Janeiro? Cerca de 5 mil reais, vamos arredondar para ficar bonito, né? Nosso futuro comissário, né? Ele já está todo boçal. Vai ganhar quanto se passar? Não fala baixo que pode até ser sequestrado, né? Então, 30 anos de carreira, né? Para chegar. Quanto, Rosinho? Não chega a 10, não sei. Vamos dizer. Vamos botar um 11, né? Bota valor líquido não chega a isso. Vou dizer que eu tô com fake news aqui. Mais antigo. Mais antigo, quanto ganha o mais antigão? Pagando cerca de 10 mil. 18. Não, Tem, tá mil. Tem, padre. Não, é 10 mil. É 10 mil. 10 mil. Beleza. Final de carreira. Teve concurso recentemente, não, né? Não. O cara que vai fazer um concurso agora para o Rio de Janeiro, se tivesse, se ele fosse escolher ganhar 5 ou ganhar 10, ele ia escolher o quê? 10, né? Claro. Claro. Mas ele vai precisar passar por um estágio. E o estágio do Rio de Janeiro, né, não é fácil. E ele vai precisar viver uma vida de quantos anos de polícia, meu irmão? Vai chegar aos 10? Sim. 30 anos. Pelo menos 20 anos. 30? Então, passou-se, né, o momento. Não é verdade? Passou-se o momento. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o empoderamento não vai cair do céu. Assim como os 10 anos de comissário não vai cair do céu. Tem uma construção, tem algo a ser feito. E tem dois tipos de cara que chegam nos 10 mil. Tem aquele lixo que se escorou, que se escondeu, mas chegou nos 10 mil. Não é verdade? Ou no Rio de Janeiro não acontece isso? Porque no Brasil não acontece. Tem
Mas vai ter aquele cara que chegou cascudo, calejado, tem experiência, acumulou, não somente experiência, mas acumulou amizades, ele conquistou coisas, ele saiu um cara realizado. Nem sempre valorizado, mas altamente realizado, porque naquilo que ele poderia chegar dentro da profissão dele, ele chegou. E o empoderamento político, ele passa por esse exercício. Do que você quer chegar daqui a chegar no top, no senador, né? E aí não é esse nosso top, o nosso projeto. A gente precisa compreender o processo e saber que todos fazem parte do processo. E o projeto, como eu falei, não tem, eu não achei bibliografia para falar o que é que eu vou escrever nesse negócio. Foi a minha parca experiência política como candidato e a minha ideia como, desde quando eu assumi os sindicatos policiais civis em 2011, porque eu vi como, eu nunca tinha sido sindicalista, nunca pensei em ser sindicalista, e quando cheguei lá fiz tudo diferente e deu certo, porque estava tudo errado. Então a gente precisa fazer um exercício para compreender o que está certo e o que está errado. E eu admiro muito o Rio de Janeiro e as entidades sindicais que representam vocês aqui, porque vocês fizeram a diferença. Vocês construíram algo do nada. Eu entrei no sindicalismo em 2011 e ninguém sabia muito sobre o Rio de Janeiro no mundo sindical. E hoje em dia o Rio de Janeiro está no mapa, a gente descobriu o Rio de Janeiro, a gente conhece, a gente procura experiência. Eu vim aqui para uma palestra sobre a questão do trabalho psicológico que vocês fazem aqui, sobre valorização do servidor, e eu peguei isso, coloquei no papel, pedi algumas informações e está lá como base de pesquisa. Se qualquer sindicato que eu represento quiser, está lá, porque se eles quiserem montar um projeto que deu certo, que para mim é fundamental, mas nem sempre traz retornos políticos do ponto de vista de eu estou ganhando aqui alguma coisa e vou me reeleger porque eu fiz isso. Não tem. É um retorno daquilo que você está fazendo bem, a que você representa. Né? E o empoderamento político tem muito sobre isso. Vocês viram que eu falei um monte, não passei um slide, né? Por isso que eu falei, que é um exercício demorado. Então vamos lá, eu fiz o projeto, como eu falei para vocês, a gente deliberou no congresso da FEPONOS que aconteceu em Roraima no mês de abril, aprovamos ele, e ele não está concluído. Como é que aprova algo que não está concluído? A ideia foi concluída, e a gente aprovou. Mas uma boa ideia, ela nunca se encerra. Ela sempre progride, ela sempre cresce, ela sempre aperfeiçoa. Então é um projeto que está em constante evolução, tá certo? E aí, o primeiro exercíciozinho, eu estou procurando um lugar aqui para não atrapalhar muito a visão de ninguém. O querer e o poder. Eu sempre peço para alguém ler, quer dizer, é a segunda vez que eu... Além de pode ler para nós esse textão aí, por favor. A questão do empoderamento político passa necessariamente pela compreensão do estágio atual das polícias civis no Brasil. Entenderam? Obrigatoriamente a gente precisa, não é rapidinho, você vai segurar. A gente precisa compreender o estágio que nós estamos. E eu não posso olhar só para o Rio de Janeiro. Eu preciso olhar de forma macro. Por quê? Porque eu aprendo com os erros e os acertos de alguém. Tudo que é bom já está feito. Alguém já falou sobre isso, a gente só precisa executar ou melhorar. Então a gente precisa compreender qual é o estágio que nós estamos agora. Por favor, Liz, continue. Por uma análise sincera e profunda da atuação sindical. Segurou. Análise sincera e profunda. Duas coisas difíceis no mundo sindical. E aí quem faz parte do sindicato sabe. Análise. É difícil demais. Falta da filmagem. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Porque eu sou muito improviso assim. Então, análise para nós é difícil demais. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer uma análise das nossas condições. E às vezes a gente até faz, só que a gente não é sincero. Então são duas coisas que doem. A gente precisa fazer essa análise sincera e profunda e a gente precisa compreender a nossa atuação nesse contexto todo. Por favor, Lívia. E seu papel no cenário atual, e pela disposição que se tem de quebrar paradigmas, aperfeiçoar atitudes e criar conceitos organizacionais sólidos e permanentes. Tudo dói. Mudar dói, compreender e fazer as mudanças necessárias dói, né? E a gente fazer isso aqui dói mais ainda. Eu estou falando do nível geral. Nem todos aqui são sindicalistas, mas quem quer se inserir no projeto precisa entender o papel do sindicato. Eu quero ser candidato, eu não quero nem saber o que o sindicato faz, o que ele tem de fazer. Eu quero ser candidato porque eu quero ser candidato. E vaidade tem pouca, né? No meio de seres humanos. Mas você precisa compreender o papel do sindicato, porque senão você não vai compreender o seu. Porque aí deixa de ser um projeto de empoderamento político dos policiais civis para ser um projeto de empoderamento político seu. Entende? E o sindicato, obrigatoriamente, ele passa por esse processo, e para ele passar de forma, como é que eu vou dizer? Com resultados, ele precisa
aprender a se organizar de forma sólida e permanente. A gente não sabe se organizar a nível de Brasil como entidade sindical. Eu vou dizer o que a gente faz costumeiramente, e eu estou falando disso do que eu era como sindicalista também. A gente apaga incêndio. Promoção atrasou, vamos correr. Tem uma delegacia ali com pouca estrutura, estão ferrando o policial. Vamos lá apagar o incêndio. E sabe quem faz isso sempre? E a gente sempre reclama? O governo. O governo faz isso direto, a gente sempre reclama e a gente faz igual. Então a gente precisa compreender conceitos organizacionais. Eu não sei nada de administração, então contrata alguém para ensinar. Contrata alguém para fazer auditoria organizacional da tua entidade. Faz alguma coisa. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Se o dinheiro do sindicato não for para melhorar o sindicato, é para quê? Né? Então essa compreensão ela faz parte desse processo de empoderamento. E aí, outro exercício que a gente precisa fazer, deixa eu soltar esse aqui que eu já vou me mexer de novo. Obrigado, Violino. Para que a gente precisa de um projeto de empoderamento político? Porque a gente pode dizer assim, não, eu quero fazer um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Você já até tem, né? Eu quero fazer um. E essa vai ser uma iniciativa nossa. Vamos aqui, faz uma assembleia, chamou todo mundo, pegou lá umas pessoas que se investiram da causa, fizemos o Galberto. Vou citar outro nome. Fizemos o dele. O dele eu posso usar ele como uma figura. Fizemos o dele deputado estadual. Sucesso. Não precisou de planejamento do BBB, esse negócio de empoderamentozinho aí, que não tem nada a ver. Eu fiz o dele deputado estadual. E aí? Encerrou-se a ideia? Agora eu vou cobrar do dele. Dele, ó, precisa aqui atuar junto com a gente. Eu dele, não, pode deixar. Só que o dele só lembra de vocês. Não vai acontecer isso, viu, dele? Só estou dando uma coisa. O dele só lembra de vocês quando vocês vão procurar ele. Então o projeto já furou. Porque o dele esqueceu qual é o papel dele nesse projeto. E o sindicato ficou, e a categoria junto, que é o representante, ficou a mercê. Então a gente compreende aqui que a retirada de direitos em estágio avançado é uma realidade e vocês sabem muito bem disso. E aí, meu irmãozinho, não é governo de direita, de esquerda, de centro, é tudo uma desgraça que tenta tirar o teu direito, porque é tirando o teu direito que vai sobrar dinheiro. Ah, mas vai sobrar dinheiro para quê? Para investir em educação, saúde e segurança. Mentira. Mas é sempre atacando os nossos direitos que eles vão fazer isso. E eu estou dizendo isso porque eu fui lutar contra a lei, projeto de lei 257, na época do governo da Dilma. O projeto era do PT. E eu fui lá brigar contra ele lá em Brasília. E aí a gente sabe o histórico do Temer, que veio lá com reforma trabalhista, PEC do teto dos gastos. Eu não estou aqui discutindo se é certo ou errado, estou falando só que tirou direitos. Se é certo, se é errado, se vai colocar o país no primeiro mundo, eu não estou discutindo isso. Eu estou falando que é retirar os direitos. E antes de retirar os direitos, não chamaram a lei para conversar não. Retiraram. Ponto. Então, isso é um processo que nós estamos passando, e nós passamos porque nós não somos nada no cenário político nacional. Nada. Nós não somos nada. Ou vocês pensam que nos chamaram para falar sobre previdência dos policiais? Ah, mas morre mais policial no Brasil do que em todo o resto do mundo. E aí? Nós vamos mudar a previdência. Se vocês quiserem alguma coisa aqui, vai ter que brigar, quebrar, e chegar e ameaçar e fazer essa zoada. É assim. Por quê? Porque nós não somos atores políticos influentes. Não somos. E se a gente achar que é diferente, a gente vai estar enganado. E eu vou mostrar já números para vocês que comprovam isso. Deterioração da imagem das entidades sindicais. Totalmente. Somos de esquerda, somos anarquistas, somos incompetentes, somos ladrões. E eu estou falando, apontando a entidade A ou a entidade B. Eu estou falando que no consciente coletivo geral, nós somos tudo isso ou pior. Teve uma matéria, eu guardei essa matéria, eu salvei o link e dei vários prints em todas as partes dela, que saiu no G1 essa semana. Que esse ano de 2019, as greves do Brasil caíram pela metade. Por que eu salvei ela? Eu ia replicar, eu falei, não vou replicar não, vou guardar esse tesouro para mim. Porque eu vou também fazer um levantamento de quem ganhou alguma coisa em 2019. Porque eu tenho certeza que existe um paralelo interessante sobre isso. Vai ser difícil pegar esses dados. Mas eu sei que a nível de polícia civil ninguém ganhou nada em 2019. Nada. A gente está brigando para não perder. Essa é a nossa realidade. Então, essa imagem das entidades sindicais ela é um dos motivos que a gente precisa de empoderamento político. E a gente compreender que dentro dessa ideia política, nós temos resistências enormes de coisas que nós queremos. Tipo, vou dar um exemplo.
estou falando de previdência já. É bom, é ruim? Para mim é ruim, é horrível, não quero. É uma briga por um direito. Mas nós queremos a lei orgânica nacional que traz cargo único e carreira única. É bom para o Brasil? Eu digo para vocês, sem uma discussão mais profunda, que é. E nós conseguimos mostrar números de outros países que é. Mas a gente não consegue avançar com ela. Mas também, se é bom para o Brasil, se é bom para a sociedade, por que a gente não avança? Porque existe um grupo político muito mais forte do que nós que não quer e não prospera. Então a gente tem uma certa resistência do que a gente quer. E isso nos limita em conquistas, enormemente. Certo? Vamos lá, continuando. Vocês viram que eu falo mais do que a preta do leite, né? Falta de visão e ou desinteresse. Normalmente a gente não enxerga a necessidade disso, ou se a gente enxerga, a gente não tem interesse de levar a efeito. Vou dar um exemplo rapidinho. O sindicato tem eleição em 2021, certo? Ele vai fazer um projeto político para 2022, trabalhar no empoderamento político, e ele vai dizer assim, não, mas eu não vou nem sair para a reeleição, para que eu vou mexer com isso? Ou seja, ele não se vê, né, inserido nesse contexto, e ele não quer, não vai colher o resultado disso. Para que ele vai se meter nisso? Avanço da influência de outras categorias, isso aí é latente, eu vou já mostrar números para vocês. Deliberação confederativa no Congresso de Belém do Pará, que aconteceu em setembro, 17º Congresso da Cobra Pol, definiu que os policiais civis precisam de empoderamento político. Só que a gente decidiu isso e não fez nada. E eu comecei a olhar para aquele negócio começou a olhar para mim, eu pensei, a gente precisa de um projeto, se a gente quer realmente empoderar. E foi aí um dos motivos que fez isso acontecer. Necessidade de organização e efetividade de ações, a gente já falou lá naquele textinho inicial. E aí, quais foram os objetivos que a gente elencou dentro do projeto? O projeto hoje tem 22 páginas, né? 22. Ele cresceu mais 2 ontem. Dentro do avião eu fui lá pensando em algumas coisas que poderiam ser implementadas e cresceu mais 2 páginas. E falta uma parte que eu acho essencial, que eu vou falar para vocês qual é. E eu estou esperando aí a contribuição dos universitários. E eu passo para vocês. Então, dentro do nosso projeto, a gente tem um objetivo geral, que é promover um roteiro eficaz para o empoderamento político da categoria de policiais civis. Olha só. Beleza. Temos um roteiro. Qual o objetivo? Ampliar a influência social e política das entidades. Tem aqui 10 cargos, 10 cadeiras na Assembleia Legislativa dos Estados, uma cadeira no Sindom tem. O nosso objetivo é ampliar a influência social e política das entidades. Certo? Porque se a gente compreender que isso aqui cresce tudo, a gente cresce tudo. Aí os representativos de seus... Certo? Aí os objetivos mais específicos do projeto. Compreender e identificar. Estou passando rápido porque as discussões elas são mais para frente, tá bom? Compreender e identificar a posição dos policiais civis no cenário político brasileiro. O projeto tenta enquadrar isso e eu vou passar já para vocês como é que a gente está nesse cenário. Objetivo 2. Identificar e analisar fragilidades e potencialidades da categoria para a efetivação de um projeto de empoderamento político. Está lá dentro do projeto. O que é fragilidade ou ameaça que a gente tem dentro da ideia e o que são os nossos potenciais. Todo projeto que vai falar de qualquer coisa, ele precisa ter uma análise. E eu tento fazer essa análise numa conjuntura nacional. O Rio de Janeiro, assim como Santa Catarina já falou que vai começar a fazer, ele precisa sentar com seus atores políticos, suas entidades sindicais, seus representantes e alguns dos seus representados, e sentar e dizer o que nós precisamos aqui fazer. Mas antes de eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quais são os nossos gargalos, os nossos problemas, o que a gente tem de bom também. E a partir daí a gente começa a construir ideias. Objetivo 3. Promover mecanismos de avaliação e escolha de candidatos. Esse projeto ele não é um trilho, ele é uma trilha. Está dando algumas sugestões. Se você vai fazer alguma delas, se você vai aperfeiçoar, maravilha. Mas você precisa ter uma ideia de como que vai acontecer essa escolha. Porque se tu não tiver a ideia de como que a escolha vai acontecer, a escolha não vai ter ideia de qual é o papel dela. Certo? Então tu precisa ter essa simbiose lá entre a tua escolha, ou seja, as pessoas que vão concorrer a cadeiras eletivas e as entidades sindicais. E essa troca mútua ela vai acontecer de forma permanente. Ela não se encerra nunca. Tanto dos candidatos eleitos quanto dos candidatos que não lograram êxito nas eleições.
Vocês vão já entender qual é a proposta geral. Situar o papel da categoria, das entidades em todos os âmbitos federativos e de possíveis candidatos no processo. Então, o projeto ele tenta fazer isso. Qual é o papel do sindicato, da federação, da confederação e do candidato? Tá? Bem simplificadamente. Objetivo 4. Estabelecer ferramentas de... Na verdade é assim. Estabelecer ferramentas de planejamento para a realização de campanha política em seus diferentes estágios. Nós temos pré-campanha, nós temos campanha e nós temos tudo aquilo que não é campanha, certo? E a gente tenta estabelecer uma ideia geral de como que se dá. Eu fui candidato pelo nosso vizinho aqui, PDT. E eu nunca tinha sido filiado a partido da minha vida. Eu me filiei, quem foi candidato sabe as datas, né? Eu me filiei no dia 7 de abril de 2018. Foi o último dia para a filiação, foi o último dia. E eu escolhi o PDT. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida e sem nenhum tipo de arrogância, se eu tivesse saído candidato pelo PSL, eu ganhava com as mãos nas costas. Ganhava tranquilamente. E eu vou dizer para vocês o que ganhava. O estado do Acre é um estado pequeno, são apenas 22 municípios, e o colégio eleitoral em torno de 550 mil eleitores, certo? O cara que ganhou, ele teve 3.400 votos. E eu tive 2.800. 600 foi a diferença. O meu partido, e eu espero que o meu presidente esteja vendo, ele... Estou olhando para a câmera aqui, né, que eu vou mostrar o vídeo para ele. Ele me passou, além de 10 mil panfletos, 180 litros de combustível. E o cara que ganhou teve da Nacional 100 mil reais. Eu queria 30 mil dele aí, sem comprar um voto, eu ganhava a eleição dele. E eu não estou falando com arrogância, não, eu estou falando em cenário, porque eu identifiquei. Na verdade, eu vou dizer para vocês, se eu tivesse descoberto que eu sairia candidato, que eu só decidi mesmo na reta final, se eu tivesse sido um pré-candidato 6 meses antes desses 6 meses, eu teria ganho a eleição. Eu tive 6 meses e com 600 votos eu não fui eleito. De 3.400 para 2.800 é muito voto, né? Mas para o cara que foi e gastou 15 mil reais, foi assim, um feito, né? Como é seu nome, Miel? Só? Leon. Péssima escolha, ele falou. Mas eu tinha que avaliar a conjuntura, porque eu não era só. Eu era, na época, presidente de uma federação. Eu saí da presidência do sindicato, mas nós ganhamos um projeto lá e o partido era o PT, até no passado. E o PT saiu para a reeleição e o vice era o PDT. E eu só não saí pelo PSL, primeiro porque vai de encontro a algumas coisas que eu não tenho contra. Eu não sou liberal. Eu tenho uma consciência diferente. E aí, por isso, o meu projeto não se torna ruim ou bom. Certo? Entendam isso, porque se a gente não entender isso, a gente vai morrer. E não vai progredir. O projeto ele pode ser aperfeiçoado em qualquer visão, direita ou esquerda. Certo? Mas eu estou dizendo para vocês que as minhas convicções políticas não me permitiam, mas não foi por isso que eu não saí pelo PSL. Eu poderia ter saído. Foi porque saiu o candidato a governo do PSL. Aí vocês vão dizer, o que é que tem a ver? Nós tínhamos uma execução de um projeto de lei que se materializaria na sua segunda parcela em julho de 2018. E o menor aumento que o policial civil teve lá, o cara que teve o pior aumento lá, foi R$ 2.500. E se eu saísse por um partido, nada foi dado pelo governo, compreendo, nada foi dado, tudo foi conquistado, na ponta da bota. Mas se eu saísse por um partido que era opositor dele, ia haver toda uma análise. Espera aí. E se o cara quisesse, assim como fizeram no Amazonas, que suspenderam aumentos que já foi ganho, no Tocantins em 2014 eles ganharam, mas não levaram, e vários estados fazem isso, dão, e depois não consigo pagar, vou aqui reverter e reverte. Nós passamos por isso também. Tivemos que lutar na lei para continuar com o parcelamento. Então, vislumbra. Eu vou sair pelo PSL porque eu quero ser eleito. Minha base são os policiais civis, eu não fiz outra base, não construí outra. As pessoas me conheciam pela luta, que nem vocês fizeram aqui, né? O músico e tal. Vocês fizeram o trabalho, assim como eu fiz também. Mas ainda existia o risco de eu sair pelo PSL ou qualquer outro partido que eu sair candidato a governador e o cara dizia assim, não vou mais pagar os caras não. Tem um cara aqui que vai ser nossa oposição. E
o objetivo que eu queria estar na Assembleia era o quê? Melhorar a vida dos policiais civis, melhorar a instituição que eu sirvo. No primeiro momento era esse. E aí eu tive que fazer uma escolha, porque não era uma escolha minha. Por que eu saí? Aí, obviamente, pode me julgar de qualquer forma. Mas por que eu saí candidato? Por que eu demorei tanto? Eu demorei tanto porque eu não tinha convicção de que eu queria isso. A categoria tinha mais convicção do que eu. Então, todos esses percalços me atrapalharam de alguma forma. Eu não tive um planejamento. Meu planejamento foi 6 meses. 6 meses é que eu vou iniciar uma pré-campanha e tal, e correr sem dinheiro, vamos executar. E muitos atores me ajudaram, mas o meu objetivo ele poderia ser prejudicado. Porque se os policiais... Vamos conjecturar. Se o governo suspendesse o aumento deles, de quem ia ser a culpa? Minha. Não, mas não ia ser. Olha para os policiais que deixaram de ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais e pergunta para eles quem ia ser a culpa. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada estado, cada município tem uma realidade diferente, política diferente. Oi? Porque era minúsculo. Sim. Houve minúsculo. Sim. Se for comparar o Rio de Janeiro, são 7 milhões só a capital. Não, com certeza, mas aí o que a gente precisa pensar? É um ovo, é minúsculo, mas o voto do deputado federal do Acre vale o mesmo do deputado federal do Rio de Janeiro. O voto do senador do Acre vale o mesmo voto do senador do Rio de Janeiro. Ah, mas o cara aqui foi eleito com 10 milhões de votos e lá o cara foi eleito com 200 mil, mas o peso dele lá é igual. Então o resultado ele é equilibrado. Quantos deputados federais tem? 8 e 3 senadores. E aqui? O sexto, o São Paulo tem 70. São quase E senadores? 3 de cada estado. Pois é, são representantes do Estado. O que eu estou querendo dizer é, quantos deputados federais tem policiais civis? Um só. Um. De onde é? Delegado só. Não. Não, de Minas Gerais. E não conta delegado, assim, especificamente o resultado. Um de Minas Gerais que não foi eleito pela polícia. Vou mostrar os dados aqui, porque eu estou falando em imagem, estou mostrando os dados, né? Primeira coisa que a gente precisa compreender, o roteiro ele já existe, os resultados também já existem, mas não são nossos. Já existe um processo de empoderamento político, né? Já existe um roteiro disso, já existe resultado disso, mas nenhum desses resultados são nossos. Nosso como o quê? Ah, mas tem policial civil, tem delegado. Nosso como categoria. Não existe um resultado nosso como categoria. Vamos lá. Agora eu vou... Análise também, dentro do projeto. Quais categorias nós podemos considerar exitosas no processo de empoderamento político? Vocês já podem fazer esse exercício aí. Como se mensura o sucesso ou o fracasso do empoderamento político? Fazer cadeiras, fazer deputados, senadores, é o objetivo maior? Vai ser onde nós vamos mensurar os nossos resultados? Quando você for fazer o seu projeto, você precisa pensar nisso. Quais caminhos percorridos para alcançar os resultados que vocês pretendem? Quais as consequências práticas dos resultados atuais? Dá para enxergar o que é isso aqui? É um cara grandão e um cara pequenininho, né? Então, os resultados atuais hoje, dessa parte de empoderamento político, é que nós estamos sendo amassados. Nós, como categoria, como Polícia Civil, a Polícia Civil está no processo de extinção. Certamente, seguramente, são mais de 200 projetos no Congresso Nacional que falam de segurança pública. Pelo menos 20 deles falam da extinção da Polícia Civil. 20. Estou falando com um colega aqui o seguinte: nós temos um deputado estadual que foi eleito pela base da Igreja Católica, que é o Galberto, e que, pelo que eu sei, são 2 vereadores, que é o Cezinando, em Seropédica, e o Maluco Beleza, que é de Xerém, Caxias, que não foram eleitos com base na Polícia Civil. E a gente tem, somando a nossa categoria e mais a família do policial, seja mulher, parente, a gente tem contingente para poder eleger. Só que a gente não tem uma cultura de apoiar os nossos candidatos. E isso a gente tem brigado há muito tempo, né, para criar essa cultura. Como é teu nome? Ivan. Nós não temos contingente, fazendo uma correção sem querer desfazer o que você está dizendo. Nós não temos contingente. Sabe por quê? Porque nós somos uma ilha. Nós sabemos de tudo, nós somos melhores do que todo mundo e a gente não precisa de ninguém. Eu estou falando isso como análise de policiais civis. Nós não conseguimos. São quantos policiais civis entre ativos e inativos no estado do Rio de Janeiro? 11 mil. Para fazer deputado. Ativos 9 mil. E inativos? Inativos
eletivos, Vamos estar uns 15 mil. Deputado federal se elege com quantos votos aqui? depende. Não, depende muito. Não Vamos botar um cara que se elege com menos, 20. Se elege com menos sem ter um fenômeno lá que pegou 3 milhões de votos, tá bom? Então não elege. Ah, mas o cara tem esposa, meu amigo, o cara não pode garantir nem o voto para ele da esposa, quanto mais para ti. Né? Então, como é teu nome? Desculpa. Ivan, desculpa. Não, Ivan. Ivan, nós assumimos um papel muito isolado. Eu vou te dizer um projeto legal pra caramba que foi feito.